Boa tarde, Sr. Luís. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje está tudo calmo, está tudo lento a entrar, assim, na boa, com calma. Olá, Beatriz, boa tarde. Boa tarde, Dona Beatriz. Imperadora Beatriz. Boa tarde, Diogo. Estão todos a entrar com calma hoje. Temos tempo. Hoje vou tentar vos pôr bêbados. Ainda por cima logo uma segunda-feira. Como é que está essa avaliação? Já concluíram? Pois da pinga não. Vou-vos dar conversa da pinga. Pinga é difícil. Como é que está essa avaliação? Está feita? Não está feita? Ok. Então, meninas. Boa tarde, Ana Rita. Estava a ver. Lara, boa tarde. Gabriela, boa tarde. Ok. A avaliação, como é que é? Essas aulas estão em dia? O Luís, eu estive a ver, estava na aula 11. Não sei se já fez ou não, Luís. A Lara também está tudo feito, ok. Na avaliação ou na aula 11, Luís? Ok. Qualquer coisa, já sabe. Todos que precisarem de ajuda, cá estamos nós cá para ajudar, ok? Portanto, já sabem. Maura, boa tarde. Já sabem, 18h35 vamos iniciar. Boa tarde, Alexandrina. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Abneles. Estão a entrar às pinguinhas. Mas tem tempo, temos tempo, ok? Por isso. Normalmente é uma avaliação, é uma aula simples para vocês e é uma avaliação fácil. Atenção, fácil para quem se dedica, não é? Ok? Mas normalmente não é uma das mais complicadas. Mas é igual. Abnildes, é igual. O link da Drybox e o link do WhatsApp é o mesmo. Por isso é estranho. Entraram pela... Eles entraram pelo link do WhatsApp, porque eles entraram mais cedo que a hora. Por isso, quem entrou mais cedo que a hora entrou pelo WhatsApp. E entrou. Deu tudo certo. Entraram pelo WhatsApp também alguns, certo? Certo ou não? Ok, pronto. É igual, o link é o mesmo. Pronto, não tem mal. O importante é que já está aí, Abneles, ok? Pode ser por você que pela Drybox abrir pelo Chrome, por exemplo, e pelo WhatsApp abrir outro navegador qualquer e não dar. 2 minutos. Já agora, alguém tem alguma dúvida? Quer expor alguma situação? Alguma pergunta ou outra coisa qualquer? Temos 2 minutos. Se alguém quiser expor alguma coisa, pode expor, ok? Cris também já está. Cris, Andreia, Ana. Penso que já chamei quase todos. Agora também entrou o Rui. Graças a Deus hoje foram bastantes, como vocês viram no grupo. Eu posso vos dizer que na semana passada atenção, eu estou a falar de onde eu estou agora neste momento, ok? Levei 5, na semana toda, levei 5 alunos a prática, passaram os 5. Foram 5 em 0. Aliás,
Naquele dia que, infelizmente, como vocês viram, houve aquela confusão aí no grupo, eu não estava a falar muito porque tive um exame às 8h30 da manhã, outro exame de condução às 11h30 da manhã, e nesse dia, por acaso, passaram todos. E aliás, na semana toda tive 5 e passaram todos. Ficaram 5 pessoas com carta a semana passada. Atenção, estou a falar de uma escola. Okay? Estou a falar numa escola só. Okay? Não estou a falar nas 7, não é? Que são parceiras. Porque com certeza ficaram mais alunos com carta. Okay? Alguns até mandam mensagem. De código, por exemplo, também tive lá na trofa, por exemplo. Correu bem. Agora, é inegável. Às vezes também corre mal, não é? Não corre sempre bem. Tomarei eu que corra sempre bem. Ok? E obrigado, Luís, pelas tuas palavras, ok? E desculpem lá alguma coisa da semana passada. Pronto. Há coisas que a gente não consegue controlar e pronto, não vale a pena estarmos aqui a falar porque não é para isso que estamos aqui. Assim como no grupo é para tirarem dúvidas e aqui na aula é para tirarem dúvidas de código e para darmos matéria, porque é importante e é isso que é importante, que é vocês recolherem conhecimento para fazerem para vocês e fazerem tudo direitinho e serem condutores no futuro. É a mensagem mais forte que eu vos posso transmitir, ok? Certo? Portanto, isso eu posso vos garantir. Estamos todos aqui para vos ajudar, para vocês atingirem os objetivos. Acho que é claro, acho que já fui claro nisso, acho que por todo o apoio que tento vos dar ao máximo, acho que continua a ser claro, mas, obviamente, Deus que é Deus não agradou a todos, como é óbvio. Ok? Boa tarde, Paulo. Vamos iniciar? Chega de conversa. Já estou a ser chato. Sim ou não? Vamos começar? Ótimo. Isso. Oh, bem. Muito bem. Portanto, terminamos um módulo. Ok? Como vocês viram, tiveram a avaliação na quinta-feira. Não se preocupe quem ainda não concluiu. Não é preponderante nesse sentido. Coisas com calma. Esta aula e estes módulos seguintes são independentes. Portanto, basicamente vocês vão perceber que, e aliás, acho que quase todos eles funcionam muito independente. É claro que tendo mais formação para trás torna-vos mais capacitados, mas, por exemplo, este módulo, por aquilo que nós vamos dar hoje, o que nós vamos falar na aula é, algumas coisas até já é relembrar, e daí a vantagem já termos falado nisso para trás, mas se vocês não tivessem nada para trás, se esta fosse a vossa primeira aula, eu vos garanto que aquilo que vai ser dado aqui em direto aqui na aula era suficiente para vocês chegarem ao fim, fazerem uns testes de treino, ok? Depois validarem a aula e fazerem a avaliação. Portanto, vão ver que funciona, não é por vocês não terem feito ainda ou terminado o módulo 1, certo? A avaliação 1 do módulo 1, que não conseguem fazer. Isto é o capítulo 2 do vosso livro. Quem tiver um livro normal é o capítulo 2, ou seja, a seguir ao MSR, que agora os novos livros já têm a parte do MSR, tem muitas páginas, que são as tais 11 aulas que nós demos do módulo 1. Esta é uma aula. O módulo 2, o capítulo 2 é uma aula. Ok? Ora bem, vamos aqui então ver aqui os objetivos. Eu ainda estava aqui, estão aqui. Reparem, unidade 2. Portanto, é só mesmo esta aula, porque repararem, amanhã já estamos na unidade 3. Portanto, esta aula é, unidade 2 é uma aula. O condutor e o seu estado físico e psicológico. Vamos voltar a falar na visão, no campo visual, na acuidade visual, nos tipos de visão. Cromática, qual é? Qual é a cromática? Que nos dá a capacidade de quê? Não se lembram? Cores, falamos disso no MSR. Estereoscópica, também chamada de quê? Visão em... Lembram-se? Ver ao longe, visão em profundidade. E há pouco tempo falámos quando demos que manobra. Que manobra é que nós falámos que era a visão mais importante? Ultrapassagem. Vamos voltar a falar. Ou seja, é só repetir isto que eu estou a dizer. E depois a visão noturna, que também já falámos, que tem a ver com a redução significativa de todo o meio envolvente, não é? De visibilidade de todo o meio envolvente. Portanto, o que nós conseguimos ver é o que as luzes do nosso veículo, okay, nos dão, transmitem para a frente. Depois falar na audição, que é o outro sentido,
certo? Então vamos fazer outra vez aquela situação. Quais os dois sentidos mais importantes? Dos dois, qual o mais importante? Mas a audição pode sobrepor. Lembram-se disto? Falámos nisto? Vamos voltar a falar. A idade, e aquela situação que nós falámos, da idade ser sinónimo de experiência por um lado, mas dificuldades depois, a partir de uma certa idade, de locomoção. Menos idade, estamos mais no auge das nossas capacidades, mexemos bem a cabeça, conseguimos ver regra geral bem, ok? Mas temos falta de experiência, ok? Depois, como é que chama isto? Estados emocionais, fadiga, sonolência, medicamentos, drogas, álcool, como é que chama isto? Numa só palavra. Os fatores internos, certo? Portanto, vamos voltar a falar nos fatores internos, quais são e quais as consequências. E como é que podem ser evitados. Ok? Daí também, obviamente, a importância de voltar a falar. Sendo que no caso do álcool, é aqui, e aqui vai ser praticamente a parte nova, é quando nós começarmos a falar no álcool que nós vamos falar na tabelinha, que é isto. Vocês vão ter que saber estes valores. Okay? Depois façam um print no fim, ok? Obviamente, vou explicar toda esta tabelinha para condutores, porque vai haver 2 tipos de tabela, etc. Portanto, vai ser um acrescentar. Vamos ver também a perda de pontos, ok? Portanto, se estivermos da taxa X à taxa Y, a contornação, como vocês estão a ver aqui, é grave, etc. Portanto, é isto que nós vamos falar aqui diretamente. Ok? Certo? Vamos então iniciar e vamos iniciar com aqui a parte do vídeo. E vamos iniciar então com a parte da visão, certo? Relembrar algumas coisas. Eu penso que o vídeo já está a correr, certo? Vocês já sabem, nós começamos sempre a maior parte das vezes começamos certos temas a dizer, sabem que a tarefa da condução é uma tarefa complexa, vai implicar sempre uma coordenação de movimentos, quer seja dos pezinhos, quer seja das mãozinhas, depois quer seja da parte do pensar, certo? E depois, obviamente, das nossas capacidades. Esta aula é aquela que nós falamos um bocadinho das nossas capacidades. Começando por falar, então, nos 2 sentidos mais importantes para a realização da manobra da tarefa da condução. São os sentidos que são utilizados para a primeira etapa. Qual é a primeira etapa? Para que é que serve a visão? Para que é que serve a audição? Para quê? Lembram-se das 3 etapas da condução? Esta pergunta sai. Qual é a primeira? Para que é que nós precisamos do sentido de visão? Exatamente. Pergunta de exame. Resposta: recolha de informação. É 90% da informação, ou até mesmo mais, é recolhida através do sentido de visão. Então nós podemos dizer que o sentido mais importante é a visão, sendo que também há situações em que nós podemos utilizar a audição, certo? Ou seja, há certas situações, pergunta de exame, há certas situações em que a audição se pode sobrepor à visão, certo? Exemplos que nós falámos na altura, a utilização do sinal sonoro, a utilização por parte dos veículos prioritários do sinal sonoro característico, o famoso TIN-ONI, a situação de nós estarmos imobilizados num local, parados num local, e muitas vezes sem conseguirmos tornar, ou seja, não conseguimos ver um veículo a aproximar-se, mas através do barulho que ele faz, nós sabemos de que lado é que ele vem, normalmente conseguimos perceber se ele está mais longe ou mais perto, certo? É claro que temos que ter lá também, lá está o tal bom sentido da audição. Portanto, são situações previstas na lei em que a audição se pode sobrepor à visão. Visão é o sentido com mais importância na condução, pois 90% da informação recebida é transmitida ao cérebro através dos olhos. O campo visual, ainda se lembram? É aquela situação que abre em V, certo? Ou seja, que é a extensão total que nós conseguimos ver olhando para a frente. Deixem-me parar aqui já agora o vídeo. Portanto, é a extensão total que se pode ver olhando para a frente, tendo a percepção que o ponto mais nítido é para onde nós estamos a olhar, mas conseguimos ver na mesma para o lado. Por isso é que eu digo que ele abre em V,
por isso é que eu desenho, na altura eu penso que fiz isto, deixa-me apagar isto que ainda está da última aula aqui. Portanto, por isso é que eu fiz aquela situação de nós estarmos aqui, imaginem, e depois ele abre assim em V, certo? O ponto mais nítido é sempre este ponto, quando nós olhamos aqui para a frente, nós conseguimos ver esta parte aqui, certo? Não com tanta nitidez. Certo? É claro que, por exemplo, esta situação do campo visual pode ser influenciado por quê? Circularmos com maior velocidade, as coisas passam por nós, a situação do cansaço, a situação da fadiga, a situação do ruído. Muito ruído faz com que o campo visual fique estreito. A ingestão de bebidas alcoólicas, certo? Que nós falamos o quê? Qual é o contrário de campo visual? Visão em quê? Quando nós falamos que ela faz isto. Estreita. Visão em túnel. O que é visão em túnel? Que também sai lá em exame. Perda de visão lateral. Ou seja, ela afunila. Em vez de abrir assim, afunila. É uma das consequências da ingestão de bebidas alcoólicas. Ok? Portanto, tudo são coisas que nós já falámos. Eu parei aqui esta situação esta situação desta imagem. Isto, como vocês estão a ver lá em cima, tem a ver com a acuidade. Normalmente, quando nós falamos em acuidade visual, está lá em cima no vídeo, está lá inscrito, para quem tiver dúvidas, ok. A acuidade visual tem mesmo a ver com esta nitidez, ou seja, com a falta de nitidez. Mais acuidade visual quer dizer que nós estamos a ver com nitidez as coisas. Quando temos menos acuidade visual, quer dizer que nós estamos a ver as coisas tipo tremidas. Ok? Portanto, é a nitidez. Não confundam campo visual com acuidade visual. A acuidade é nitidez. Por isso é que eu parei aqui a imagem. Toda a gente está a ver, certo? Esta situação da acuidade visual. Agora sim? Pronto. Ok? Muito bem. Portanto, não se esqueçam, obviamente, desta situação. Fatores que diminuem o campo visual, então. Lesões que nós possamos ter, tipo, por isso é que alguns já usam óculos e lentes, portanto, pode haver esse tipo de situações. A velocidade, quanto maior for a velocidade, menor será o campo visual. O ruído, portanto, quanto maior for o ruído, diminui o campo visual. E depois, o álcool, as drogas, a fadiga, a sonolência, ok? Uns mais do que outros, mas todos eles têm uma grande influência no nosso campo visual. Com a situação que nós falámos aqui de poder chegar, inclusive, quando existe álcool em demasia, à perda de visão lateral, ou seja, à tal visão em túnel. Depois, visão cromática, que é o que vocês estão a ver aí, que é que vos dá a capacidade de distinguir cores, por isso é que vos deram o semáforo. Portanto, a visão cromática é a capacidade de distinguir as cores dos objetos observados. Ok? Portanto, não se esqueçam. Visão cromática, cores. Visão estereoscópica é, ou chamada também de visão em profundidade. Ver ao longe. É a capacidade pelo qual se obtém uma única imagem tridimensional. Portanto, é aquela que nos consegue fazer ver o mais longe possível. Tentar, ok? Perceber através dessa imagem, ter noção não só da distância, mas também da velocidade a que se aproxima o veículo observado. E por isso é que nós falamos, ok? Nesta visão, na realização da manobra de ultrapassagem. Porque primeiro, antes de iniciarmos, nós temos que ver se temos espaço suficiente para iniciar e terminar a manobra, se vêm ou não veículos de frente, e se esse veículo que vem de frente vem a uma distância suficiente e tentar perceber a velocidade dele, no sentido de nós conseguirmos ou não, ou verificarmos ou não se temos, deixa-me só parar aqui, que já está na noturna, então se nós temos ou não tempo, ok, de iniciarmos, ou espaço, tempo e espaço, ok, para iniciarmos e terminarmos a manobra. Portanto, visão estereoscópica, visão que nos dá a capacidade de ver ao longe, visão em profundidade, que é a mesma coisa, ok? É a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Tudo perguntas que saem. Em relação à visão noturna, obviamente, a redução da visibilidade do meio envolvente, portanto, a escuridão, certo? Está escuro, ok? É normal que
obviamente nós primeiro temos que fazer sempre muito mais esforço para conseguirmos ver algo. Há sempre as luzes do nosso veículo, mas não se esqueçam, há sempre as luzes do outro veículo, que independentemente deles até virem com aquilo que vocês sabem, que é as luzes de cruzamento ou médios, nós não deixamos nunca de ter uma luz que nos incide nos olhos quando o veículo vem de frente para nós. Portanto, independentemente dele estar com os médios, há sempre uma luz que nos vai incidir nos nossos olhos, fazendo com que a gente demore muito mais tempo, muitas vezes, a recuperar novamente e a recompor-se novamente de estarmos a ver novamente bem. Portanto, a retina tem a ver com esta parte do olho, certo? Demora algum tempo a adaptar-se às alterações da luz. Portanto, aquele contraste, né? Muita luz, depois vamos com as nossas luzes, depois vem uma luz de frente, depois deixamos de ter essa luz de frente, ok? Obviamente, existe uma maior dificuldade de nós termos percepção dos objetos e dos obstáculos. Aquela probabilidade de encontrarmos veículos em marcha lenta, veículos agrícolas, veículos de duas rodas, em que são mais pequenos, têm aquela luzinha, às vezes até um peão mal iluminado, ou seja, que não utiliza uma roupa até condizente, vai fazer com um animal que possa estar na via ou que se possa atravessar e vai nos assustar. Portanto, é muito mais provável nós sermos surpreendidos neste tipo de situações, ok? Veículos mais lentos, veículos não tão iluminados, ok? Peões, animais, portanto, temos que redobrar a atenção, sem dúvida alguma, ok? Certo? E depois, obviamente, a probabilidade, e aqui já avançou, a probabilidade da existência do encandeamento, certo? Ou seja, apanharmos um veículo que venha com os máximos, que é esta imagem que vocês estão a ver aqui, que já é repetida, que eu lembro que já falamos nisto, certo? Em que nós, nesse caso, não podemos responder, ou seja, nós simplesmente temos que abrandar, guiar-nos então pela guia, como vocês estão a ver ali, e tentar rapidamente, quando ele passar, tentar rapidamente recuperar novamente a visão e obviamente, não nos despistarmos, ok? Ele está a cometer uma infração. Qual é já agora o encandeamento provocado pelos máximos de outro veículo? Lembram-se qual é a contornação? Muito grave. Ok? Muito grave. É uma das muito graves. Ok? O encaminhamento provocado pelos máximos do outro veículo é muito grave. Contornação muito grave. Ok? Depois, aquela situação que nós falámos, que é esta do espelho. Lembram-se de vocês terem falado que eu disse, verificaram. Foram verificar nos carros que vocês andam? Ou quando vem o carro de trás com os máximos, há uma coisa no nosso espelho, retrovisor interior, que o condutor altera, que é para... que é este movimento. Lembram-se de termos falado nisto ou não? Isto não é novidade, para não? Ou já não se lembravam? Já não se lembravam? Existe. Quando o veículo de trás vem com os máximos, ok? Há lá uma parte do vosso retrovisor interior que dá para vocês alterarem, em que vocês continuam a ver na mesma para trás, mas a luz do veículo de trás já não incide diretamente sobre os nossos olhos. Todos os espelhos têm isto. É só vocês agora... O retrovisor interior. É só vocês agora repararem. Ok? Pronto. Em relação à visão, só acrescentar a situação da visão em 360 graus. Não se esqueçam. Portanto, não é só utilizarmos o nosso campo visual olhando para a frente. Lembrem-se que 180 graus é a visão que nos dão os espelhos, os outros 180 nós também temos que ir buscar aos ângulos mortos, ou seja, rodarmos a cabeça. Portanto, não se esqueçam, visão em 360 graus, sendo que essa visão em 360 graus significa, ok, utilização dos espelhos e rodarmos a cabeça para anularmos os ângulos mortos. Não se esqueçam que é muito importante. Aliás, eu costumo dizer, para vocês registarem aí, se estão a fazer aquilo que eu digo, de porem aquelas frases que eu digo de vez em quando aí numa folhinha ao lado, certeza absoluta já têm em uma que é pisca-espelho. Pisca-espelho. Ou seja, sempre que nós damos o pisca para alterarmos a nossa trajetória, pisca da esquerda, espelho. Pisca da direita, espelho. E mexerem-se. O cinto não nos prende ao banco. Prende-nos à vida, não nos prende ao banco. Ou seja, procurem. Anulem esses ângulos mortos. Ok? Está entendido? Não é dizer amém e depois nada.
Ok. Dúvidas? Primeira palavra-chave, número 58. Aula 12. Primeira palavra-chave, número 58. Penso que agora a seguir tem a visão, pronto, a audição. Nós da audição já falámos, certo? Assume, obviamente, um papel muito importante na condução, permite distinções de sons, a sua intensidade dá para nós vermos, por exemplo, a aproximação de um veículo ou não, ok? Depois, a direção também é importante, ou seja, conseguimos muitas vezes, através do som, sentir em que direção ou de que lado é que vem o veículo, ok? Primeiro, antes, muitas vezes, de visualizarmos, é através da audição que nós notamos a presença de algum determinado tipo de situações. Um veículo prioritário aproximar-se, numa passagem estreita, verificar se vem um veículo de frente, ok? E é através desse som, até do sinal sonoro utilizado por esse veículo, que nós conseguimos aperceber da aproximação desse tipo de veículo. Depois temos, então, a idade. E a idade, como eu estava a dizer, é termos consciência que termos uma certa idade possivelmente nos vai dar a tal experiência que é útil, ok? Mas podemos, certo? Tentar, ou seja, temos que ter a percepção que algumas das nossas capacidades começam a ser perdidas. Muitas vezes capacidade de percepção, muitas vezes a capacidade de visão, muitas vezes a capacidade de nos movermos, do tal procurarmos, de nos afastar, de virar o pescoço, ok? Portanto, existe, sim, essa experiência, ok? Que é inerente ao número de quilómetros e aos veículos que já conduzimos, ok? Mas existe, ou tem que existir uma consciência da nossa parte da falta de algumas capacidades. Ou seja, a perda de algumas capacidades, ok? Mais novos, e agora aqui vou parar outra vez, mais novos, existe a situação do comportamento, em que nós temos as nossas capacidades intactas, muitas vezes, estamos no auge, ou seja, nós conseguimos ver bem, conseguimos nos mexer bem, mas existe a falta de experiência, existe a falta de consciência do perigo, muitas vezes, e leva-nos, ok, a exageros. E que é algo que muitas vezes acontece em exame de condução. Normalmente as reprovações é exageros. E exageros provocados por isto. Ou por falta do pensar do que estamos ali, ok? Nós dizemos, faz assim, e vocês, mas eu quero fazer assado. E muitas vezes o fazer assado, ok? Queimamos, que é mesmo assim. Ok? Entendi também obviamente, esta diferenciação da idade. Terem consciência que somos mais novos, ok? Vocês, que eu já estou na meia-idade, ou acima disso. Portanto, terem consciência que estão no auge das vossas capacidades, mas isso não quer dizer que vos é permitido tudo e que não têm que ter cuidados. Falta-vos a experiência, ok? Portanto, vão ganhando essa experiência, vão se sentindo seguros naquilo que fazem e, sentindo seguros, vão fazendo dentro, obviamente, da lei. Ok? Não adormeceram ainda? É que daqui a um bocado bebemos uma pinguinha para acordar. Está tudo ok? Tudo firme isto aí? Sim ou não? Ok. Mais. Olha, e smiles? Ninguém sabe mandar smiles ainda? Ninguém aprendeu? Nem que seja uma cara feia. Não sabem como é que se manda smiles? Cá em cima, olha, onde tem ali o mais. Um fixe. Um coração. Ok. Ora bem. Agora. Parte seguinte. Boa, Diogo. Essa eu não sabia. Nem sei como é que se faz isso. Estou sempre a aprender. Parte seguinte. Vamos, então... Abneles, depois vamos colocar a gravação, estar a interromper a aula, ok? Obrigado. Eu, por acaso, fiz um zapping rápido e vi. Ok? Certo? Mas depois eu tento ajudar no final da aula, ok? Certo? Poderá estar a utilizar algum navegador. Já vamos na aula 2. Não estar a conseguir entrar é um bocado complicado.
Mas pronto, entretanto eu já tento ajudar no final, está bem? Muito bem. O que vamos falar agora? Então nos fatores internos, certo? Aí começa pelo estado emocional, temos o stress, temos a fadiga, temos a sonolência, temos as drogas, ok? Os medicamentos e temos o álcool. Portanto, os principais e que normalmente vos sai mais em exame é o stress, ok? Stress, a fadiga, a sonolência, ok? Os medicamentos e as substâncias psicotrópicas, que são drogas, e depois o álcool, que é a parte final da aula e é que nos vamos fazer perder. Vamos ter mais tempo, ou seja, vamos gastar mais tempo da aula, ok? Independentemente do fator interno, e alguns de vocês aconselho a ir à aula 1 ou à aula do MSR, buscar aquela tabelinha que nós construímos, o que é que acontece à distância de reação, o que é que acontece à distância de travagem, lembram-se? Vai-vos sair muitas perguntas que é através dessa tabela, ok, que vocês vão ter que responder. Lembram-se da tabelinha que eu construí, que eu até disse, tirem print? Sim ou não? Muito bem. Agora, não se esqueçam, perante qualquer fator interno, só para repetir, para ficar com a consciência tranquila, qualquer fator interno faz aumentar o tempo de reação, aumentar a distância de reação, aumenta a distância de paragem, certo? Porque é distância de reação mais distância de travagem dá a paragem. Se a reação é maior, a paragem também é maior. Portanto, um fator interno, álcool, medicamento, stress, blá, 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 pardais ao ninho, certo? Aumenta. O que diminui é a nossa capacidade. Vocês não imaginam as perguntas que vos vão sair sobre isto. Portanto, este tema vai buscar muito da tal primeira aula, daquela tabelinha que até nós repetimos, porque a demos também no MSR. Portanto, os fatores internos aumentam o nosso tempo de reação, aumentam a nossa distância de reação, aumentam a distância de paragem, o que diminui é a nossa capacidade. Ficamos menos capazes para exercer a condução. Podemos falar de mais coisas. Ou seja, podemos agora aqui complementar isto tudo que eu estou a dizer. O principal é isto. O principal é aquela tabelinha. Vão buscar, se têm aí guardado até numa folha, tenham à vossa beira para fazer testes, porque está lá as respostas. A maior parte das perguntas que vão sair destas de aumenta o tempo, diminui o tempo, aumenta a capacidade, diminui a capacidade. Não esqueçam a situação da travagem. Não acontece nada, é igual. Portanto, isto vai puxar muito. É neste tema, é nesta parte, é nestes testes que vocês vão fazer treino e obviamente na avaliação que vos vai sair esse tipo de perguntas, ok? Agora, o que eu vou fazer aqui é ainda darmos mais, para falarmos mais aprofundado. Por exemplo, o stress. O stress produz, por exemplo, uma perda de equilíbrio físico e também uma perda de equilíbrio emocional. Portanto, quando nós estamos estressados, nós ficamos menos equilibrados a nível físico e a nível emocional. Okay? Obviamente, sendo perigoso para a condução, nós iniciarmos a tarefa da condução estando estressados. Provoca. Como é que vocês podem saber? Primeiro, com certeza acabaram de ter uma discussão. Portanto, estão estressados. Mas, olha, dores de cabeça, dores musculares, alterações emocionais, ou seja, podemos estar irritados, podemos estar com raiva, podemos estar com medo, podemos estar tristes, ou seja, com tristeza. Obviamente, isso vai fazer com que haja uma redução da nossa concentração. Ou seja, quando nós falamos de diminuição da nossa capacidade,
tudo que esteja associado a essa situação da nossa capacidade, por exemplo, a concentração, certo? Obviamente já está incluída na tal redução da capacidade. Basicamente, quando eu falo redução da nossa capacidade, eu estou a englobar todos estes pormenores de redução da concentração, redução do campo visual, okay? As nossas capacidades. Ficamos mais lentos, demoramos mais tempo a fazer as coisas, ok? Obviamente, a partir desse momento, se nós estamos menos concentrados, vai haver muitas vezes uma deficiente. O que é isto? Vamos recolher mal a informação e vamos tomar uma decisão errada naquela situação. Para não falarmos na situação de, se calhar, qualquer coisa que outro condutor faça, que até pode estar a fazer bem, nós vamos mandá-lo dar uma volta. Ok? Da tal irritação que estamos. Ok? Fadiga. O que é que pode provocar a fadiga? Mais uma vez, podemos dizer, em termos de fadiga, cansaço. Ok? Podemos dizer a mesma situação que falámos, aumenta o tempo de reação, aumenta a distância de reação, ok? Diminui a nossa capacidade, portanto, é sempre, por isso é que eu disse é comum a todos. E agora, mais uma vez, vamos falar aqui coisas importantes. Principais causas. Por exemplo, quando é que nós nos sentimos mais cansados? Olha, quando conduzimos várias horas seguidas, e por isso é que eles dizem que nós nunca devemos conduzir por um tempo superior a 2 horas, ou seja, de 2 em 2 horas, pergunta de exame, de 2 em 2 horas nós devemos parar. Parar, tomar ar fresco, esticar os músculos, certo? Portanto, termos ali uma pausa na condução. Quando nós não dormimos as horas suficientes, quando possuímos algum tipo de doença que pode afetar, obviamente, a fadiga, quando conduzimos com condições atmosféricas adversas, quando conduzimos em trajetos monótonos, desconhecidos, ou então quando conduzimos dentro de uma localidade, para, arranca, vira para a esquerda, vira para a direita, portanto, isso torna-nos, obviamente, mais cansados, um tipo de condução mais exigente, mais de cansaço, portanto, o trânsito intenso, seja dentro de uma localidade. Quando conduzimos e temos, por exemplo, o habitáculo, o interior do veículo mal ventilado, ou seja, está muito quente dentro do veículo ou muito frio, isso, obviamente, dá-nos falta de conforto, certo? Ou seja, vai-nos fazer ficar mais cansados mais rápidos. Muitas vezes até, e isto é importante, e é uma das coisas que eu dou muita importância quando vocês vão para o carro, que é a posição de condução. Não é? Ou seja, quando às vezes alguns deitam o banco e vão ali meio deitados. Até isso pode afetar e pode nos transmitir fadiga. Como é que nós sabemos que estamos cansados? Esta é fácil. Algumas vocês sabem. Sintomas. Começamos, por exemplo, a quê? A abrir a boca, bocejo. Certo? Começamos a dizer que precisamos de uns palitos para ter os olhos abertos. Certo? Ou seja, as pálpebras pesadas. Começamos a não ter posição. Começamos a mexer para aqui, depois mexemos para ali. Certo? Ou seja, estamos sempre com a necessidade de mudarmos de posição. Começamos a ter dores musculares, começamos a ter queimbras e começamos a ficar muito mais enervados. Certo? Isto, obviamente, vai fazer com que todas as nossas reações sejam tardias. Lá está a tal diminuição da nossa capacidade. Isto já está a avançar, que já está nas drogas. Ok? Entendido? Ok? Portanto, a fadiga vai fazer com que a gente perceba com algum atraso algum tipo de situação. Começamos a não conseguir apreciar corretamente a distância e a velocidade do outro veículo. Analisamos mais lentamente as coisas. Vamos prever mais lentamente ou erradamente as coisas. Muitas vezes faz-nos manifestar ansiedade, nervosismo. Ok? Tornamos-nos muito mais lentos, lá está, diminuição do tempo de reação e, aumento do tempo de reação, ou seja, demoramos mais lentos, demoramos mais tempo, ou seja, vou repetir, aumento do tempo de reação, depois ainda vão dizer que eu disse diminuição, que me enganei na aula, enganei-me, já estou a corrigir, obviamente, tornamos-nos mais lento, daí o aumento do tempo de reação, demoramos mais tempo,
mais tempo a fazer as coisas. Ok? Certo? Depois, às vezes, o que é que nós pensamos? Ok, estou cansado, se calhar vou andar mais rápido, que é para ver se o sono me passa. Ou seja, temos tendência a circular com maiores velocidades, correndo o risco de adormecer. Ok? Portanto, estamos fatigados. Formas de prevenção. Descansar. Ok? Não efetuar a tal viagem. Se temos que efetuar uma viagem de 2 em 2 horas, pararmos o veículo e descansarmos. Okay? Manter sempre o veículo o mais ventilado possível. Tentar evitar viagens em alturas ou que nós estamos habituados a descansar, por exemplo, de noite, ou então com muita temperatura. Certo? Tentar, por exemplo, quando vamos fazer uma viagem, não ter ingerido uma comida abundante, que é o que acontece muitas vezes a seguir à hora do almoço, que a gente fica ali mole porque comemos bem, às vezes até bebemos um copito ou não sei o quê, e depois ficamos ali muito cansados. Ok? Certo? E utilizar e termos uma posição correta de condução no nosso veículo. Sonolência. Diminuição da capacidade de concentração, aumenta as distrações, perturbação na percepção, identificamos mal e tardiamente os objetos, velocidades, luzes dos outros veículos, ok? Portanto, mais uma vez, diminuição da capacidade, aumento do tempo de reação, perturbação na capacidade motora, portanto, gestos muito mais lentos, e vamos ter uma imprecisão, ou seja, não vamos executar esses movimentos que temos que fazer na altura correta. Ok? Já vamos avançar para aí para a frente. Já vou puxar outra vez um bocadinho o vídeo atrás. Okay? O vídeo está mais rápido do que eu. Aqui, importante isto que eu vou dizer, embora nós vamos dar condução urbana dentro de uma localidade, condução não urbana, ou condução em estrada, ou condução em autoestrada, quer dizer fora de uma localidade. Nós vamos dar um tema mais tarde, vamos fazer esta diferenciação, características da condução urbana, dentro de uma localidade, e condução não urbana, fora de uma localidade. Ok? Mas eu gosto logo já de falar daqui, porque é algo que também vos vai sair. Tenham a percepção que a condução urbana dentro de uma localidade dá-nos mais fadiga, quer fadiga física, quer fadiga psicológica, porque vamos ter muitos mais índices, ou muito mais informação a recolher, muito mais sinais para ver, muito mais utentes, muitas mais interpretações, muito mais trânsito. Portanto, eles dizem, a condução urbana gera mais fadiga. A não urbana, principalmente a autoestrada, como é um tipo de condução mais, para quem não perceber a palavra, monótona. Monótona quer dizer sempre a mesma coisa. Ou seja, reparem, vocês entram na autoestrada, aceleram, estabilizam, por exemplo, ali nos 100 ou nos 120 e... poucos sinais, poucos veículos, não há aceleração e travagem, até o barulho do carro é constante. Como é um perfil de via mais monótono, não urbana, condução em estrada, principalmente condução em autoestrada, ok? Torna esse tipo de condução mais propício à sonolência. Portanto, façam já esta separação. Urbano, fadiga. Não urbano, sonolência. Não quer dizer que a gente conduzir na autoestrada não nos transmite a fadiga. Transmite, ok? Certo? Está interligado. Fadiga e sonolência estão praticamente interligados. Mas façam esta diferenciação. Mais a fadiga, mais urbano, dentro de uma localidade, sonolência mais fora de uma localidade. Porque existe mais monotonia. Porque existe menos sinalização, menos veículos, menos índices, ok? Levando muitas vezes o condutor a estar mais descontraído, certo? Então leva a tal monotonia, sempre a mesma coisa. Entendido? Certo? Ok. Depois, medicamentos e drogas. Primeira situação. Existem 2 tipos de droga. As drogas prescritas, que são os medicamentos, e existem depois
aquelas drogas ilegais. Independentemente de ser prescritas ou ilegais, o que vocês têm que ter consciência é que mesmo aquelas prescritas, ou seja, algum tipo de medicamentos, e não é só os calmantes, não é só os anabolizantes, é uma catrafada de medicamentos, certo? Que vos podem prejudicar no desempenho da condução. Normalmente é preciso vocês verem as contraindicações, mas o próprio médico, quando receita, e eu já tive uma situação em que tive que fazer um tratamento, em que um dos medicamentos que eu tinha que tomar afetava-me, tipo, dava-me fadiga, dava-me sonolência. E o médico perguntou-me logo, conduz muitas horas, o que é que faz? E não sei o quê, blá, blá, blá. Atenção, este medicamento provoca fadiga. Como há outros que podem provocar êxtase e etc. Ok? Como outros podem nos dar tanta calma que vocês aterram com a cabeça em cima do volante. Ok? Portanto, é preciso terem noção que há determinados tipos de medicamentos. Os medicamentos utilizados para o tratamento e prevenção de doenças podem ter efeitos secundários que diminuem a capacidade do condutor. Podem provocar perturbações na atenção ou vigilância, perturbações na percepção visual ou até auditiva, modificações perigosas do comportamento, ou seja, o condutor pode ficar eufórico ou agressivo. Ok? Portanto, há determinados tipos de medicamentos que não são conciliáveis, ou seja, que vocês não devem conduzir se os tiverem a tomar e se os tiverem que tomar. Okay? Porque pode ser mesmo receitado, certo? Portanto, vocês têm mesmo que fazer aquele tratamento. Muito mais, ingerirem medicamentos ao mesmo tempo que bebem bebidas alcoólicas. Portanto, isso não é um lobby. Costuma-se dizer que faz mal, e muitas vezes vocês dizem são os antigos que dizem que faz mal beber ou ingerir medicamentos. É uma mistura explosiva. Portanto, nem tomarem ou estão a tomar algum medicamento e ingerirem álcool por cima, nem ao contrário. Nem estarem sob a influência do álcool e depois tomarem alguns medicamentos. Okay? Porque isso vai-vos cortar o efeito e vai tornar uma mistura explosiva lá dentro do nosso organismo. Ok? Isto também está lá. Também saem perguntas sobre isto. Em relação à situação das drogas ilegais, não se esqueçam, eles também falam em substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, portanto, nem sempre sai droga. Conduzir sob a influência destas substâncias é muito grave e pode ser crime, portanto, sai lá isto. Portanto, quem conduzir sob o efeito de substâncias psicotrópicas constitui uma contornação muito grave, podendo ser crime. A multa vai de 500 a 2.500 euros. Mas isso, a multa, eu continuo a dizer que é o de menos. O problema é as consequências de vocês conduzirem sob a influência deste tipo de substância. E depois pode ser cocaína, AX, erva, uma catrafada de drogas que infelizmente andam para aí. Ok? Portanto, obviamente são incompatíveis com o exercício da condução. De um modo geral, provocam perturbações, perda de equilíbrio, vertigens, alucinações, ansiedade, irritabilidade, agressividade, alteração da coordenação motora, ok? Mais uma vez, diminui a nossa capacidade, aumenta o tempo de reação, certo? Aumenta a distância de reação, aumenta a distância de paragem, ok? Atenção, pode ser crime. Portanto, muito grave, podendo ser crime. Há respostas que vocês têm que responder muito grave, porque é que tem, e se não tiver muito grave, tem que ter crime. Pode ser considerado crime, certo? Tá? Ainda estão aí? Não estão? Ok. Ó, já agora tenho aqui vários tipos de droga, olha. Okay? Aqui até parece que vocês não precisam de saber isto tudo, ok? E mesmo, ok? Tinha ali ó, LSD, essas coisas todas. Maconha, MDMA, então, tenho aí várias. Ok, muito bem. Álcool. Primeiro, a alcoolemia
Alcoolemia é a presença de álcool no sangue. Ok? Chama-se alcoolemia, é a presença de álcool no sangue. E é sempre, que é uma pergunta muito importante, é sempre o álcool, certo? O que é medido é o álcool que existe no sangue. Ou seja, quando nós daqui a pouco dermos as taxas, ok? Será sempre existem X gramas de álcool num litro de sangue. Portanto, imagina que puxei uma pergunta que diz 0,5 ou 0,5 gramas barra litro. O que é que isso significa? Existem 0,5 gramas de álcool num litro de sangue. Okay? É sempre, por cada litro de sangue existem X gramas de álcool. Eu disse que era 0,5 gramas. Se tiver 0,2, é 0,2. Se tiver 1,2, é 1,2. É sempre, no litro de sangue existem X gramas de álcool. Ok? Significa, este condutor tem uma taxa de 0,8. Significa que num litro de sangue existem 0,8 gramas de álcool. Está percebido isto? É das primeiras perguntas que puxei. Ok? Pronto. Depois, taxa. O que é que quer dizer? Sai muitas vezes nos testes. EAS. Sabem o que é que quer dizer? Taxa de álcool no sangue. É para não dizerem que ninguém nos ensinou. O que é que quer dizer o TAS? Taxa de álcool no sangue. É a sigla. Seguinte. Para fazerem o teste de pesquisa de álcool, pois já, eu sei que sai. Vai ser todas. Eu vou dizê-las todas. Vos garanto. Ok? Mais acima, mais ao lado, mais milímetro acima, mais milímetro abaixo, eu vou-vos dizê-las todas. Em termos de teste à pesquisa de álcool, isto é muito importante o que eu vou dizer, ok? Como peão, só são obrigados a fazer o teste de pesquisa de álcool quando intervenientes no acidente. Portanto, só é obrigado se um condutor, se é condutor, a teste de pesquisa de álcool pode ser solicitado em acidente e quando em operações stop. Ou seja, fiscalização. Sendo peão, só quando interveniente, ou seja, um peão só é obrigado a fazer o teste de pesquisa de álcool quando interveniente num acidente. Não se podem recusar. O que podem é, porque se recusarem é um crime qualificado, o que podem é exigir que não seja feito o teste ao álcool inspirado, ou seja, vocês bufarem ao balão, mas exigirem um teste ao sangue. Ou seja, podem exigir, não quero fazer este teste, mas quero ir ao hospital. Então, deslocam-se ao hospital, acompanhados com a polícia. Qualquer gasto inerente a esse teste é suportado, obviamente, por vocês, certo? E fazem o teste da pesquisa ao sangue. Portanto, não se podem rejeitar a fazer, o que podem é exigir que seja feito um teste, uma contra-análise, por exemplo, numa unidade hospitalar, e essa contra-análise ser feita ao sangue. Tudo isto sai. Peão em caso de acidente, condutor em caso de acidente e sempre que seja solicitado pela autoridade. Ok?
A partir do momento que começamos a ingerir bebidas alcoólicas, vocês passam a estar sobre efeito do álcool. Mas vai existir efeito e vai existir influência. E é diferente. Efeito é desde que nós começamos a ingerir álcool. Influência é a partir do momento que vocês têm uma taxa que não vos, ou a qual já não vos é permitido conduzir. Portanto, efeito é desde que vocês começam a ingerir álcool. Portanto, mesmo que não tenham uma taxa que vos proíba conduzir, vocês não deixam de estar sobre o efeito. A partir do momento que têm uma taxa que não vos é permitido conduzir, vocês continuam a estar sobre o efeito, certo? Mas também passam a estar sobre a influência. Percebido esta diferença? Ok? Pronto. Não se esqueçam. Não percebeste? Abnildes, tu ingeres um copo de uma cerveja. Tu vais acusar vai acusar uma taxa em que pode conduzir, mas entre não beber cerveja e ter bebido a cerveja, você já tem ali alguma coisa de álcool no sangue. Não é, dizendo eles, não tem uma taxa que a proíba de conduzir, você pode conduzir, certo? Mas já tem ali álcool. Então, neste caso, você já está sobre o efeito. É considerado sobre influência a partir do momento que você tem uma taxa que já não pode conduzir. A diferença está aí. Okay? Se você faz o teste do balão, imagina que acusa 0,1. Você está sobre o efeito. Não está sobre a influência, porque só não pode conduzir a partir do 0,2. Acima do 0,2, certo? Você está sobre a influência. Até ao 0,2 você está sobre o efeito. Porquê? Calma. Sabe porque é que eu falei em 0,2? Porque para vocês, nos 3 primeiros anos de carta, é 0,2. O 0,5 é para os condutores em geral. Já tem carta há alguns anos. Por isso é que eu falei em 0,2. Pronto, mas já vamos lá chegar à tabela, ok? Após a ingestão de bebidas alcoólicas, existe uma rápida, afetação das capacidades. Quer cognitivas, consciência, quer perceptivas, de visão. Ok? É logo diminuída a nossa concentração, é logo diminuída a nossa acuidade visual, a nitidez, é logo diminuído o nosso campo visual, que até pode chegar à tal visão em túnel. Existe logo um falseamento, esta é uma das que sai mais, falseamento na apreciação das distâncias. Há uma pergunta que sai: se nós estivermos sob a influência do álcool, o veículo ou o objeto parece-nos mais longe ou parece-nos mais perto? O que é que vocês acham? Quando nós estamos, ele parece-nos mais longe e nós já estamos em cima deles. É uma das perguntas que nos sai. Está aqui, falseamento na apreciação das distâncias. Okay? Está aqui explicado, Benildes. Pois eu sei que vocês já viram. Está tudo. Eu disse-vos sai. Ok? Perturbação na audição, aumento do tempo de reação, diminuição dos reflexos. Temos gestos mais lentos, mais bruscos e imprecisos. E depois há outra que sabe insight, se calhar também já vos saiu, que é relacionada com isto. Criação de um falso estado de euforia. Eles perguntam qual é o primeiro estado quando nós ingerimos álcool. Alegres, eu sou o maior, não me vai acontecer nada. Euforia. Minimizamos o risco de ter o acidente. O que é que eles querem dizer com isto? Minimizamos o risco de ter um acidente, não damos importância ao risco de termos um acidente. Por isso é que nós queremos conduzir. Dá-me a chave do carro, o carro é meu. Quantas vezes já tirei a chave do carro a colegas meus, inclusive houve um que até levei-o a casa, meti-o dentro de casa, okay? Estacionei a carrinha dele, meti-o dentro de casa, deitei-o quase, ok, certo? E eu estou a arrancar e ele já está a passar por mim na carrinha dele outra vez. Falta de consciência total.
Mas olha, eu fiz o meu papel, agora olha. Eu até vou para ali, que é para pelo menos a mim não vais bater. Perceberam a ideia? Portanto, criação de um estado falso, num estado de euforia falso. Ou seja, eu sou maior, não me acontece nada. Ok? Minimizamos o risco de ter o acidente. Não saiu a ninguém no seu esta? E qual é o segundo estado? O primeiro é a euforia. Qual é o segundo estado? Como é que nós ficamos depois? Agora ninguém bebe. Ninguém sabe, ninguém bebe. São todos uns sonhos. Exatamente. A sonolência. Ou seja, a ressaca. Ressaca, com sono, a fadiga. Certo? É o segundo estado. Sai isto. Sai o primeiro estado, euforia. Minimizamos o risco de ter o acidente. Não damos importância. Segundo estado, sonolência, fadiga, famosa ressaca. Obviamente, quando conduzimos sobre o efeito do álcool e muito mais quando se conduzimos sobre a influência do álcool, aumentamos o risco de termos um acidente. Certo? Perceberam? Tudo isto que nós estamos aqui a falar é importante. A partir do momento que nós bebemos, manifesta-se logo durante a primeira hora. Se é uma taxa que nos permite ou não conduzir, temos que ter nós consciência. Nós temos que ter consciência se estamos bem. Eu não estou a dizer para vocês não beberem, porque beber, assim como comer, é um dos prazeres da vida. Agora, nós temos que beber e saber beber. Não é comer a bebida. Certo? Ok, bebemos um bocadinho demais. Não vamos conduzir. Não devemos de conduzir nas 12 horas seguintes. É claro que se tivermos uma taxa crime, vamos ver que é acima de 1,2, não é só não chegam 12 horas, mas regra geral, a taxa de 0,5, certo? Vocês não devem conduzir nas 12 horas seguintes. Depois de detectada uma taxa de alcoolemia superior a 0,5, o condutor fica proibido de conduzir pelo período de 12 horas. Ok? Não se esqueçam, conduzir ou rejeitar-se a fazer a prova ou fazê-lo, não é? Iniciarmos a propor o início da tarefa da condução estando com esta falta de consciência é crime por desobediência qualificada. Já agora, mais um lobby que vocês isto se calhar já ouviram falar, quem emprestar o veículo a alguém que se manifeste estar sob a influência do álcool, é ele também responsável por todas as infrações que esse condutor venha a realizar, venha a fazer. Ok? Normalmente o álcool desaparece, ou seja, começa, é um processo, ou seja, que vocês sabem que é o fígado, não é? É no fígado. E a presença de álcool no sangue é eliminado no fígado, ok? Por um processo muito lento. Nós perdemos 0,1 gramas por hora. Por hora. Ou seja, imaginem, se nós tivermos 0,5, certo? Ok? O normal é, imaginem ser, por exemplo, 5 horas. Mas, lembrem-se, acima do 0,5, o normal é ser 12 horas que vocês têm que esperar. Está entendido isto? Sim ou não? Depois, sim ou não? Não estão bêbados ainda? Ok, então vamos continuar. A taxa de álcool no sangue, o tal TAS, depende essencialmente de 3 fatores. Do indivíduo, portanto, a taxa que nós temos no sangue de álcool depende de 3 fatores. Do indivíduo, que é que depende? Do seu género sexual e, sobretudo, do peso. O que é isto, género sexual? Normalmente dizem, se um homem e uma mulher beberem a mesma bebida e a mesma quantidade de bebida, no homem, normalmente a taxa de álcool no sangue é menor, porque tem um fígado maior, ou seja, regra já, o sexo, não é machismo, o sexo masculino tem mais tolerância à bebida.
E o peso. Um homem, normalmente uma pessoa mais pesada, certo? Tem mais tolerância à bebida, ou seja, aguenta mais a bebida. Por isso é que se fala do indivíduo. E quando se fala, depende do indivíduo, depende do género, homem, mulher, e depende do peso. Depois, depende da bebida. Não só da quantidade que bebemos, certo? Mas também do quê? Do grau. É diferente beber cerveja e beber vodka. É diferente beber uma cerveja e beber 5. Ok? Como é diferente beber uma cerveja e beber um copo de vodka. Certo? Portanto, obviamente, essa taxa também depende da bebida ingerida. E depois, por último, depende da forma em como é ingerida. Se comemos, se é durante uma refeição, e se for durante uma refeição, a probabilidade de acusarmos álcool é menor, porque estamos a beber e a comer ao mesmo tempo, e da forma como é ingerida. Ou seja, de uma vez, que é a famosa taulada, ou se vamos beber um bocadinho e comemos. E depois bebemos mais um bocadinho. Ok? Portanto, a taxa de álcool no sangue varia de condutor para condutor, certo? Porque depende da própria pessoa, portanto, do indivíduo, género e peso, da bebida, se é cerveja, se é vodka, se é vinho, se é champanhe, se é whisky, ok? E se é uma, se são duas, se são 5 ou se são 10. Ou seja, da quantidade de bebida e do grau de álcool dessa bebida. E depois, de forma em como é ingerida. Certo? Ou em jejum, ou se estivermos a comer, ou se é bebida aos golos, certo? Ou se é bebida de uma vez. Também é uma coisa óbvia. Certo? Percebido ou não? Sim? Ok. Então, para terminarmos, temos aqui esta tabelinha, que podem fazer print. Antes que eu comece para aqui a se rabiscar, podem fazer print. Depois fazem um print final para... depois para eu acrescentar aí coisas que são importantes e que depois vocês devem... Ok? Vocês devem fazer. Certo? E devem apontar. Primeira situação. Existe uma tabela principal. Estão aqui as duas. Existe uma tabela principal e regra geral, vou voltar a repetir, regra geral é por esta tabela que vocês têm de responder. A não ser que eles identifiquem o tipo de condutor. Portanto, regra geral, se unicamente vos perguntarem, considera-se que um condutor está sob a influência do álcool, não identificam o condutor, não dizem nada, não dizem idade, não dizem categoria, que tipo de veículo está a conduzir, simplesmente vocês têm que responder por esta tabela aqui. Generalidade dos condutores. Ou seja, que inicia no 0,5 gramas por litro. Ou seja, considera-se que um condutor está sob a influência do álcool a partir do momento que tenha uma taxa igual ou superior a 0,5 gramas por litro. E sempre que o condutor tenha uma taxa entre igual ou superior a 0,5 até os 0,79, considera-se que esse condutor comete uma infração grave, uma contraordenação grave. Portanto, não existe leve no álcool. Sendo uma infração grave, a multa vai dos 250 aos 1.250. Como é uma infração grave, fica inibido de conduzir, e isto vai ser comum a todas as graves. Vamos dar isso na última aula do tema, na aula 17. Ou seja, qualquer infração grave que eu disse desde o início da formação até ao fim da formação, existe uma inibição de conduzir mínima de 1 mês, máxima de 1 ano. Então, todas as graves que eu falei antes, atenção, a multa pode ser diferente. Porque os valores da multa variam. Nem precisam de saber diretamente os valores das multas.
Ok? A inibição de conduzir é isto. É grave, é 1 mês a 1 ano. É muito grave, vocês vão ver que é 2 meses a 2 anos. Falando falando na nova lei, okay, quando a infração é grave, vamos também falar isso na aula 17, desculpem lá, na última aula deste tema, deste módulo, ok? Regra geral, vocês perdem 2 pontos. Mas, em relação ao álcool, e vai haver na situação do excesso de velocidade, ok? Apesar de ser grave, tira-vos 3 pontos. Portanto, 3. Okay? Isto é só o essencial que vocês precisam de saber para agora. Portanto, regra geral, quando eu disser esta infração é grave, de todas aquelas que já falamos desde o início do livro, certo? Inibição de conduzir 1 mês a 1 ano, perdem 2 pontos. No caso do álcool, perde 3 pontos. Okay? A partir do momento que o condutor tem uma taxa de álcool igual ou superior a 0,8 até 1,19, o condutor comete uma infração muito grave. As muito graves, regra geral, tiram-vos 4 pontos, ok? Obviamente, no caso do álcool, vai-vos tirar 5 pontos. Há sempre uma agravante em termos de pontos também quando se fala em álcool. Como eu disse, a infração é muito grave. Aqui a multa já vai de 500 a 2.500. E a inibição de conduzir, ou seja, eles podem-vos tirar a carta desde um período mínimo de 2 meses até um máximo de 2 anos. Eles depois decidem. Vocês depois vão perceber. Pode-vos tirar 1 mês, pode-vos tirar 2, ou seja, quando é grave é de 1 mês a 1 ano. Quando é muito grave, vai-vos ter perguntas no último a dizer qual é o período mínimo que ficamos de conduzir se cometermos uma grave. E vocês respondem 1 mês. E qual é o período máximo? Vocês respondem 1 ano. Portanto, vai sempre haver este tipo de perguntas no última unidade temática. Ok? A partir do momento que vocês têm uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2, ok? Vocês passam a cometer um crime rodoviário. Portanto, deixa de ser contornação e passa a ser crime. Um crime tira-vos 6 pontos. É sempre os pontos máximos que vocês podem tirar. Ok? Que vos podem tirar. Crime. Ok? Depois, em termos de coima, é estipulado em tribunal. Em termos de pena, já é pena de prisão ou multa. Sabem o que é multa até 120 dias? Sabem o que é isto? Trabalho comunitário. Ou seja, podem, e regra geral é o que acontece, tiram-nos a pena de prisão e têm que obrigatoriamente fazer trabalho comunitário. Até 120 dias. Ou seja, até 4 meses. E dá uma pena efetiva de 3 meses a 3 anos de condução. Portanto, é mesmo efetivo. No mínimo ficam 3 meses até 3 anos. Daí uns dizem inibição de conduzir, outros dizem proibição. Portanto, não há cá, às vezes na inibição, por ser a primeira, eles nem um mês, por exemplo, se for uma grave e for a primeira grave, normalmente eles nem vos fazem nada, só pagam a multa e nem vos retiram. Dizem que vocês têm uns X meses, durante esses X meses, se não cometerem nenhuma infração classificada de grave ou muito grave, que aquela pena fica suspensa. Enquanto que aqui, quando é crime, não há maneira, mesmo sendo o primeiro crime que cometam rodoviário, ok? É aquilo que acontece. O que nós acabamos de falar foi então, ok, para a generalidade dos condutores. Ou seja, para a maior parte dos condutores.
Mas a partir do momento que eles individualizam um condutor ou falam em condutor profissional. Alguém sabe o que é um condutor profissional? Sabem ou não? Por exemplo, um condutor de um transporte público, que pode ser táxi, Uber. Exatamente. Os motoristas dos veículos pesados, quer seja pesados mercadorias, quer seja pesados passageiros. Mas atenção, não é ter carta desse veículo. Eu tenho carta de pesados. Se eu tiver a conduzir um ligeiro, é 0,5. Se eu tiver a conduzir um pesado, já vai ser o 0,2. Perceberam o que eu estou-vos a dizer? Não é ter carta. É naquele momento estar a conduzir um daquele tipo de veículos. Certo? Perceberam ou não? Ou então, perceberam ou não? Sim ou não? Certo? Ok, não tem que haver dúvidas. Não é. É um condutor profissional, está a conduzir um ligeiro, é 0,5. É condutor profissional, está a conduzir um pesado, está a conduzir um táxi, está a conduzir um Uber, alto, já é 0,2. Ou então, vocês, nos 3 primeiros anos de carta, ou seja, o regime probatório. Se há lá uma, por exemplo, que diz que o condutor tem 20 anos. Se tem 20 anos, há quantos anos é que ele pode ter a carta? Ou há 1, se tirou com 19, ou há 2, se tirou com 18. Ou seja, está dentro do quê? Do regime probatório. Por onde é que vocês têm que responder? Por esta tabela aqui. Isto é só vos dar um exemplo. Se ele não vos disserem nada, generalidade dos condutores. É esta a tabela que vocês utilizam. Está a conduzir um veículo pesado. Está no regime probatório, eu tenho 19 anos. Está no regime probatório de certeza absoluta. Ok? Então, nesses casos em que eles individualizam, considera-se que o condutor está sob a influência do álcool a partir do momento que tenha 0,2 a 0,49. Comete uma infração grave, tira 3 pontos, ok? E por aí adiante. Tudo igual. E tal, o condutor tem 0,5 a 1,19. Ok, neste caso, sendo um condutor neste aqui em cima, certo? Já comete uma infração muito grave, já lhe tiram 5 pontos, desculpem. O que é que vos acontece a vocês? O que é que vos acontece a vocês? Regime probatório? Basta quê? Vamos dar isso. Algum de vocês sabe? Basta uma muito grave. Para ficarem com a carta cancelada e ter que atirar de novo. Grave, só há segunda. Portanto, imaginem que é álcool. E ainda podem ser apanhados uma vez com um agravo. Se forem à segunda, é que acabou. Se for logo muito grave, e posso-vos dizer que há muitos que é crime. Conheço 4 ou 5 que andam a tirar a carta outra vez porque tiveram taxa crime. Ok? Isto nos 3 primeiros anos de carta. E reparem numa coisa. E um deles até já tinha mota. Perdeu a mota e o carro. Fica sem carta. Ok? E vou repetir outra vez e vou reformular outra vez a minha coisa. Isso, ficarem sem carta, é o mínimo. O problema é aqueles que morreram porque tiveram um acidente porque estavam sob a influência do álcool. Ou mataram alguém, ou mataram um melhor amigo. Não estou a dizer para vocês não beberem. Se beber, não conduzam. Entendido? Ok? Depois, esta é igual. Como vocês estão a ver aqui, a taxa crime é igual para os dois. A única variação é, então, no grave e no muito grave, em que para a generalidade começa no 0,5, para os condutores profissionais e regime probatório começa no 0,2. Dúvidas sobre isto? Então, pronto, ficaram
Dúvidas? Nenhuma? Nenhuma? Então, fugiram. Então respondam-me só aqui, se faz favor. Respondam-me só isto. Podem beber. Eu acabei de dizer. Olha, eu bebo. Mas fico em casa. André, daqui para um bocado já pode beber. Certo? Depois de eu terminar, meia hora após, e espero bem que hoje não haja problema nenhum com a gravação, porque eu não sei o que é que aconteceu, porque vocês viram que foi resolvido o problema, vocês começaram a ouvir, e como viram, não gravou o som nem a imagem a partir daquele momento que eu fiz o refresh. Não gravou o som. Tive que colocar uma aula antiga. Como vocês já viram, a aula que está na Drybox é uma aula antiga. Ok? Se nos tiver, eu já avisei, até foi o Paulo que falou no grupo. Certo? Não sei o que é que se passou na aula terça-feira. Espero bem que esta fique direitinho e agora fique com som, porque hoje não aconteceu nada, foi direito desde o início. Respondam-me a isto. Conduzir sobre... É das perguntas mais difíceis que nos sai sobre este tema. Conduzir sobre a influência do álcool é sempre uma ordenação. Sim. Não. Pós espera para irmos embora. Como é que são classificadas as contornações? Eu só vos estou a dizer isto porque sai esta pergunta neste tema e eu normalmente só falo nisto no último, que é, o tema das contornações é a aula 17. As contornações ao código da estrada classificam-se em leves, graves e muito graves. Isto é dito na aula 17. Torna-se mais fácil a vossa resposta agora? Então é sim ou não? É não. Porque condução sobre a influência do álcool pode ser crime. E crime não é contornação. Portanto, não é sempre uma contornação. Porque pode ser crime. É uma ratoeira. E se vocês repararem, e se tiverem o trabalho de ir rever a aula, quando eu tive o cuidado, não tive aquele cuidado, não tive tanto cuidado como tive agora no fim. Mas eu, quando estava a ler a tabela, eu disse-vos contornação grave, muito grave. E não disse contornação crime. Eu disse crime. Porque crime não é contornação. Elas classificam-se em... As contornações classificam-se em leves, graves e muito graves. Por isso, conduzir sob a influência do álcool não é sempre uma contornação. Porque pode ser crime. Estou a ficar velho. Vocês põem-me velho. Eu antes, só para terminarmos, para ter um bocado de piada, ok? Eu antes dizia, às vezes, estava a dar uma aula de condução e dizia, vocês cansam, disse uma vez para uma aluna, tu cansas-me a beleza. A partir do momento que ela me respondeu, perguntou-me onde é que ela estava, e agora como costuma dizer, olha, estou a ficar velho. Olha, lixou-me bem. E eu, está a ficar inteligente?
Foi do convívio e disse-lhe a ela. Eu respondi-lhe só: estás a ficar inteligente, é do convívio. Nunca posso ficar sem resposta. Meninos e meninas, segunda palavra-chave, número 27. 27. Ok? Bom estudo, juízo, e agora vou ver que parece que está alguém a morrer no WhatsApp, porque já tenho 6 ou 7 mensagens, Deus me livre. Tenho 1h30 de viagem agora e vou pôr o altavoz para ver o que é que se passa. Ok? Força aí, pessoal. Até amanhã, juizinho. Quem entrou mais tarde, mais ou menos meia hora, fica disponível.